assassinato do Marat, do Davi. Tá legal? E tem todas as leituras, até do Vic Muniz, né? Aqueles coletores de lixo e tal. Mas o assassinato do Marat é porque aí é o limite da relação de um grande artista, um fabuloso artista, que é o Davi, Jacques Louis Davi, os seus vínculos com o pensamento revolucionário, o projeto revolucionário anterior a 89, porque em 1784, por exemplo, a Revolução Francesa de 1789, né, ele pintou ali o juramento dos Horácios, né? E aí, em 1793, quando a Anne-Marie Charlotte Corday mata o amigo do povo, ele esteve com Marat no dia anterior, né? E no dia 13 de julho de 1793, tem o assassinato do Marat, ele pinta o assassinato do Marat, eu não vou me estender, eu queria passar as imagens, mas não é o caso, então, mas também por causa de um detalhe, esse é um quadro que não foi assinado, esse é um quadro que foi dedicado, porque ele escreveu lá a Marat Davi, quer dizer, ele dedicou o quadro ao Davi, quer dizer, um limite aí na relação, não tanto do objeto artístico, mas de um artista com um projeto revolucionário. Ali ele dedicou o quadro ao amigo do povo, amigo primo, que é o Jean-Paul Marat. O segundo quadro que eu também queria ver, dia de discutir tal, que era a Bolsa da Medusa do Géricault. Essa extraordinária alegoria tal, de uma sociedade à deriva. Bom, o Estado francês percebeu? Claro que percebeu, tanto que o Géricault vai para o exílio, ele vai para a Inglaterra, né? Depois que ele pinta a Bolsa da Medusa. E como diz, o Argan, pintura contemporânea, nasceu da Bolsa da Medusa, estava lá na Bolsa da Medusa. E o terceiro, finalmente, que eu também aparentemente não é um pintor assim, é muito de ruptura, que é um pintor brasileiro, Portinari, em 1944, tal, a série sertaneja, a série Retirantes do Portinari. Não apenas do ponto de vista do conteúdo, de mostrar ali as pessoas famélicas, mortas, tal, mas também da maneira como ele mostrou aquilo, quer dizer, como aquele transformou justamente uma miséria. Em 1944 era o Estado Novo, getulista, como aquele quadro também teria uma pegada ali em 1944, tá bom? Passei, né? Só isso. Obrigado, né? Desestruturou completamente minha fala, não seria de se esperar. A Grécia não tem nada a ver com isso, não sei o que a gente vai falar. Eu acho que uma questão antiga é uma questão sempre nova, né? Ela é antiga exatamente por isso, porque ela está sempre se renovando, está sempre se recolocando. Eu acho que esse discurso histórico que o professor fez, acho que ajuda a gente a pensar em coisas bastante claras, bastante atuais, né? Algumas delas, por exemplo, não acho que seja exagero a gente considerar que nós estamos experimentando o corte de um tipo de produção artística específica. A partir do momento que a gente estabelece um espaço cada vez mais estreito, né? Um espaço cada vez mais apertado para qualquer forma de manifestação artística, e a manifestação artística dentro da universidade. E esse é o processo que está em curso atualmente com a nossa greve, né? A gente está experimentando uma restrição de vários fundamentos de pensamento, vários fundamentos de atividades humanas. E nós não podemos pensar atividades do Instituto de Artes, da Unesp, o Departamento de Música, o Departamento de Cênicas e de Artes Plásticas da USP, o Instituto de Artes da Unicamp. Não podemos pensar as atividades dessas instituições universitárias apartado desse processo de esmagamento paulatino, gradual, crescente, né? De uma forma de pensar, de uma forma de viver, né? que é elaborada, desenvolvida, criticada e questionada dentro da universidade pública. Então, eu estou dizendo isso porque todas essas questões que o professor Leonardo trouxe tocam diretamente na atualidade do nosso movimento de greve, né? A minha fala é uma homenagem muito clara ao prefácio que o professor Flor Menezes fez ao livro Harmonia, de Schoenberg. Quando o Tratado de Harmonia de Schoenberg foi traduzido para o português, foi um evento, né? Mais importante do que o 7-1 da Alemanha no Brasil, eu acho. Foi uma coisa assim que realmente impressionou muitas pessoas, especialmente por esse texto não ter sido traduzido até um dia desses, né? Um Tratado de Harmonia é um tratado de música fundamental para o estudo da música, que passou o século XX inteiro
sem uma tradução para o português, apesar de ter havido uma tentativa de traduzir para o português por Alberto Nepomuceno. No final do século XIX, no começo do século XX, já havia uma intenção de trazer os escritos teóricos, né, de Schoenberg para a nossa realidade. Isso não foi levado a cabo só agora, no final do século XX e início do século XXI. O prefácio do Fluminense sobre esse tratado de harmonia versa sobre uma dicotomia, numa relação de complementaridade. O Fluminense, como todo bom socialista, ele usa a dialética como moto, né, como uma forma de expor o seu pensamento, e ele fala das coisas e seus lugares. As coisas são, eventualmente, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é potencialmente formador de realidade. Então, essa definição bonita, né, que é de arte que a gente tem. Afinal de contas, se Platão nos expulsaria de um estado ideal, por que dá essa atenção toda para o artista? Né? Não só porque o artista tem a capacidade de questionar modelos estabelecidos, mas a forma como esse questionamento acontece é através da criação de realidades, é através do envolvimento de realidades. Quando nós apreciamos um quadro, apreciamos uma obra de arte literária, nós estamos recriando intelectualmente uma realidade particular, uma realidade específica, que tem ligação com o mundo político, mas ele não se resume, não se esgota a esse elemento político, não se esgota a esse mundo político. A coisa aí que está em questão é o próprio lugar. Então existe uma simbiose entre essa ideia topográfica, né, e essa ideia temporal. A gente gira um pouco em torno dessa dicotomia, né, dessa relação entre a coisa e o lugar. A coisa é a obra de arte, especificamente a obra de arte. Os lugares são o mercado de trabalho, as instituições promotoras de concertos, os museus, não, as escolas, os conservatórios particulares, os conservatórios públicos, as casas de espetáculos onde acontecem as apresentações teatrais, os shows de stand-up comedy, a balada, a casa de forró, a casa de shows, a novela, a televisão, a produção dramatúrgica, a produção teatral, tudo isso são lugares, tudo isso são ambientes estruturados que possibilitam a ocorrência, né, que possibilitam a efetiva feitura dos objetos artísticos, a efetiva feitura das coisas que procuram seus lugares. Existe uma crise inerente entre esses lugares e essas coisas. Geralmente aquilo que a gente chama de gênio é aquele que consegue subverter suficientemente os lugares para impor uma novidade, de novas propostas, de novas produções artísticas. A genialidade geralmente ela é um discurso burguês, romântico, né, mas ela está geralmente ligada a esse tipo de ruptura, né? Ou seja, há o advento da atenção. A definição aqui que ele trouxe, que o Sr. Delanard trouxe da reflexão de Walter Benjamin, é que a arte de vanguarda é revolucionária porque ela gera uma tensão. Essa tensão, quer dizer, essa crise, ela não é só um momento particular de evolução da arte, ela, na verdade, ela é uma característica inerente aos processos artísticos. Ninguém faz arte para não provocar nada. Mesmo o artista mais conservador, o artista mais tradicionalista, ele espera pelo menos ser lido, ser ouvido, espera pelo menos ser fluido. O músico popular, né, ou o músico erudito, que se apresenta numa sala de concertos, ele tem às vezes nenhuma intenção de provocar uma reflexão sociológica no público da Sala São Paulo, né, ou no público que o escuta numa caixa de shows, de espetáculo. Ele tem uma intenção de interagir com o ambiente, de alguma maneira. Essa intenção de interação com o ambiente, ela já é um pacto entre as coisas e os lugares. É um pacto particular, um pacto pré-determinado. Isso tem direta relação com o nosso processo de formação. Quando a gente é estudante de música, eu estou falando um pouco pelo lado da música, né? Não sei quais exatamente vocês aqui são estudantes de música ou das outras artes, mas eu acho que quando a gente estuda, a gente entra numa faculdade de música, a gente tem uma ideia muito clara daquilo que a gente quer ser quando crescer. A gente tem uma certa ideia, nós temos modelos, nós temos referências. Nós temos as pessoas que a gente viu agir de uma determinada forma, tocar de uma determinada maneira, tocar um determinado instrumento em um determinado espaço social, ou seja, em um determinado lugar, e nós então almejamos a relação com esse lugar, nós almejamos uma interferência, uma intervenção nesse lugar através das coisas das quais nós nos apropriamos. Bom, teve uma outra ocasião que nós pudemos falar um pouco de arte política, né, que eu recomendei esse livro aqui. Mário Vieira de Carvalho, A Tragédia da Escuta. A
fala toda que o José Leonardo desestruturou, ela está em torno desse livro, de uma forma que eu achei bastante interessante, e esse desvio que aconteceu exatamente por causa da pertinência das colocações para a minha própria maneira de pensar, para aquilo que eu realmente tinha planejado. A Tragédia da Escuta é um livro que gira em torno da produção musical de Luigi Nono, que é um compositor de vanguarda, naturalmente, um compositor italiano da vanguarda socialista, e ele faz uma série de comentários, discursos. É um livro que tem uma série de textos que foram sendo elaborados ao longo de muitos anos, alguns assuntos bastante pertinentes, como, por exemplo, música e mercado. Ele começa com esse capítulo que chama-se Música e Mercado, e rompe com algumas crenças que nós temos em relação à música do passado, né? Então a gente gosta muito de olhar para o passado romantizando, né? A gente gosta de olhar para Beethoven e dizer, puxa, veja que carreira maravilhosa que Beethoven pôde desenvolver, porque ele tinha um príncipe que sustentava a vida dele, que mantinha ele numa situação assim, de conforto relativo, então ele podia escrever o que quisesse. E é por isso que nós temos hoje a Grande Fuga, os últimos quartetos, as últimas sonatas, né? São obras que desafiam, são obras que são carregadas dessa tensão de realidade, né? Elas subvertem o lugar de escuta, subvertem os objetos que são esperados como objetos de escuta, objetos de uma fruição sonora, e nos propõem um questionamento, que é o som, que é a música, o que é a forma sonata, o que é a fuga, que são ferramentas que nós precisamos dominar, né? Pelo menos enquanto compositores, enquanto intérpretes. Então nem se fala, são tudo umas coisas difíceis para cacete tocar, né? Uma sonata de Beethoven, você precisa se especializar para conseguir abordar aquilo, né? Todos são objetos, são coisas, né? Que subvertem os lugares originais para os quais eles são formados. Não tem nada mais enganoso do que isso. O tempo de Beethoven era uma época provavelmente muito mais massacrada pela força de um mercado do que a atualidade. As 32 variações de Abele de Beethoven são um exemplo muito claro disso. Acho que a maioria de nós deve conhecer um pouco a história dessas 32 variações. O Abele escreveu um tema muito simples, uma valsinha absolutamente banal, e pediu a 32 compositores de proeminência na sociedade vienense que cada um escrevesse uma variação que ele ia publicar. Beethoven foi um desses 32 compositores escolhidos. O jovem Liszt, que contava, acho que 12 anos de idade, foi outro. Mauro Giuliani, compositor violonista italiano que tinha migrado para Viena, também foi convidado por Giabelli para fazer parte desse projeto coletivo. Beethoven se recusou durante um tempo, e algum tempo depois ele mesmo acabou escrevendo as 32 variações. O questionamento que Beethoven fazia naquela época, naquele momento, era o seguinte: para que serve a composição de um tema com variações? Qual é o objetivo de pegar uma melodia simples e reescrevê-la 32 vezes? Qual é o propósito? Aonde nós vamos chegar com isso? E acabou escrevendo uma obra que dá trabalho até hoje para os filósofos, para os estetas, para os músicos, para os compositores. Esse trabalho de questionamento do lugar do tema com variações. Ou na expressão do próprio Mário Vieira de Carvalho, em suma, né, Beethoven escreveu uma obra que não tinha colocação no mercado. Porque era muito difícil de ouvir, porque era complicado de se estabelecer um nexo muito seguro entre uma variação e a outra, né, porque era muito longa. Se vocês ouvirem falar de um pianista que vai tocar as 32 variações de Beethoven, vocês podem ter certeza que nada mais será tocado naquele dia, né? Você não tem tempo, é uma obra muito extensa. Era exatamente o contrário do que Giabelli pretendia. Giabelli pretendia uma música leve, os 3 tenores em concert, né? Resumir 3 dos maiores tenores da atualidade para cantar algumas áreas de ópera, para divertir a população, divertir o público, fazer um happy hour ali interessante. O Beethoven queria o contrário disso, ele queria uma forma de escuta diferente, e essa forma de escuta não tinha colocação no mercado musical da época. Seria interessante a gente questionar até que ponto que essa forma de escuta tem colocação no mercado hoje, porque parece muito chique a gente dizer que pagou R$600 para assistir o András Schiff tocando as 32 variações de Beethoven, mas será que é essa a escuta que Beethoven pretendia? Será que era essa a relação com o ouvir? Será que essa escuta que estava sendo proposta no tempo de Beethoven pode ser atualizada hoje através dessa mesma obra? Esse é o drama, ou melhor, a tragédia, né, que o Mário Vieira de Carvalho tenta resolver nesse texto. Para ele,
a forma como a arte de vanguarda foi tratada no capitalismo e no socialismo, né, nos tempos da União Soviética, foi idêntica. As vanguardas eram restritas a um nicho muito específico ali, muito, e cercadas de críticas. Né? A gente gosta de citar o Manifesto Zdanov, né? É o outro gesto fascista do século XX. Nós temos essa menção que o Sr. Leonardo fez sobre a declaração da arte degenerada, né, que o nazismo postulou, mas o Manifesto Zdanov também definia termos muito precisos, muito claros sobre o que seria considerado arte e o que não seria considerado arte. Né? Não foi somente o sistema comunista, né, que fechou dessa maneira a possibilidade de realização estética. O capitalismo também desenvolveu uma ideia muito clara do que considera arte, só que no capitalismo não existe exatamente um manifesto feito por um chefe de partido. Né? No capitalismo a gente tem leis de incentivo fiscal, né? Que é uma situação um pouco diferente. Né? Vocês podem fazer a arte que vocês quiserem, desde que seja a arte que a gente quer ouvir. E a arte que a gente quer ouvir é a arte que dá número, né? É a arte que cativa as pessoas vão ao estádio para assistir a Ivete Sangalo, né? E toda essa, vamos dizer assim, essa parafernália midiática que vai dar visibilidade a uma empresa. Né? E é essa arte que está sendo difundida, é essa arte que está sendo, vamos dizer assim, privilegiada no sistema comercial de trocas estéticas. Não me parece ser uma coisa muito diferente do que o nazismo fez, ou do que o socialismo fez. Essa discussão é colocada pelo Mário Vieira de uma maneira bastante curiosa, né? Bastante interessante, que chega numa conclusão muito semelhante a essa que o professor Leonardo levantou. A verdadeira vanguarda, né? A verdadeira vanguarda estética é aquela que questiona o status quo, é aquela que cria fissuras num sistema de trocas. Através dessa fissura, a gente pode permitir passar uma corrente de ar, entrar uma fresta de luz, talvez entrar um pouco de umidade, e colocar esse sistema sempre numa relação dialética, dialetizar o sistema. Né? Amolecer um pouco essa estrutura dura, né, das imposições do governador Geraldo Alckmin, né, das imposições do Cruécio. Assim, não, veja bem, nós estamos numa universidade, nós temos alguma autonomia de pensamento, nós podemos propor coisas novas, diferentes. Né? A questão da internacionalização, por exemplo, a questão da expansão universitária, tudo serve a um propósito, a um projeto de universidade bastante claro, bastante definido, que na verdade não é ruim. Quem é que não quer internacionalização? Quem é que não quer expansão? Quem não quer uma universidade mais forte, dialogando com outras culturas, uma universidade capaz de exportar aluno, importar aluno, né? Fazer um trânsito de professores internacionais que possam interagir melhor com nossas instituições? Quem é que não quer isso? A questão é, qual é a visão sobre produção intelectual, sobre produção artística que está sendo privilegiada em detrimento de qual? Qual é a forma de pensamento que está sendo deixada de lado nesse processo? E para o Mário Vieira de Carvalho, a música do Luigi Nono vai ser central nesse processo exatamente por isso, porque ela propõe maneiras de ouvir diferentes, e aí vai ser uma resposta para os nossos jovens estudantes de composição. Mas então o caminho é fazer música de vanguarda. A vanguarda está enterrada. A vanguarda já faz muito tempo que a vanguarda se tornou status quo, né? A vanguarda se tornou sistema. Nós temos nichos de mercado para a música de vanguarda muito bem definidos, muito bem caracterizados. Isso significa que você sai do nicho da música de vanguarda, então você entra no third stream, né? Você entra naquela música meio pop, meio vanguarda, né? Aquela música meio Egberto Gismonti, né? Aquela forma absolutamente clara, com algumas dissonâncias aqui e ali, com alguns efeitos. O que vai ser realmente, efetivamente, vanguarda? Nem uma coisa nem a outra. Para a gente compreender o que é vanguarda, a gente precisa entender a relação com o sistema. Né? Qual é o afunilamento estético que o sistema está provocando. E aí o material musical que a gente vai utilizar, ele vai variar imensamente conforme esse filtro que o sistema provoca. É um trabalho gigantesco, é um trabalho que talvez ocupe uma vida inteira de formação, né? Não deixamos de fazer esse questionamento, mas eu acho que a gente não deve deixar de pensar sobre essa questão nos próprios anos de formação. Finalizando, parece um trabalho muito complexo para a gente exigir dos estudantes ou da formação na graduação.
E aí a graduação acaba sendo o aprendizado de determinadas formas estruturais muito bem definidas, muito bem determinadas. A gente aprende composição Vico Correia Oliveira para compor como Vico Correia Oliveira. A gente aprende composição com Fluminense para compor como Fluminense. Composição com Ronaldo Miranda para compor como Ronaldo Miranda. Na verdade, essa fase inicial de aprendizado de ferramentas, ela visa um processo maduro que pretende o seguinte: o contato com o material sonoro, a identificação desse material sonoro e o seu verdadeiro impacto numa escuta que pressupõe a tensão entre a limitação do sistema e a individuação, não individualização, a individuação da declaração artística, do testemunho artístico. Esse território está em risco. Eu acho que essa greve ela tem apontado para uma situação, assim, a adesão forte à greve, né, atesta o risco dessa possibilidade de tensão, dessa possibilidade de postular alguma coisa nova, né, da possibilidade de compreender o sistema em funcionamento, ok, compreendemos as leis de mercado, de oferta e de procura, tudo bem, mas há algo mais, há algo de outro que precisa ser mantido em atividade, porque senão a gente cala um dos termos da equação. A equação não pode ser silenciada, né? Essa tensão tem que ser uma prioridade para os artistas e para os intelectuais. Como artistas e intelectuais, nós precisamos promover a tensão, promover o debate, promover o conflito. Como Marilena Chauí dizia, né, a democracia não é uma forma de resolver conflitos, é uma forma de acolher os conflitos. Ela não só reconhece a existência de possibilidades diferentes, de posturas diferentes, mas ela exige o conflito como condição própria da sua existência. Então não queremos resolver conflito nenhum. Nós queremos que o conflito continue, que o conflito permaneça. Uma universidade pública privada elimina o conflito. A universidade pública privada tem uma forma muito clara de colocar as questões da arte. O que funciona no mercado está abolido, o que não funciona nós não queremos. Não há espaço para que haja para que a gente possa debater a função da escuta, formas de escuta, como interagir materiais musicais, a história das vanguardas, isso fica completamente secundarizado. As universidades se transformam então, em polos para a composição de música útil, né, de música para atender as instituições existentes de fruição musical. Basicamente, a sala de concerto, a casa de ópera e a música de cinema. Nos Estados Unidos, eu acho que são um modelo bastante claro, né? Eles têm um sindicato super forte lá, né? Todo mundo escreve música que nem o John Williams, que escreve música como Mahler. Né? A música do John Williams é baseada em 3 ou 4 sinfonias de Mahler, né? Que se presta bem à música de cinema. Então, esse questionamento estético é um território que a gente não pode deixar morrer, né? Digamos assim, a gente não pode permitir que acabe. A única maneira de manter isso daí vivo é preservando o espaço público, o espaço coletivo, que não é só a universidade. A universidade é um capítulo desse espaço público, né? Mas ela não é o único. Eu acho que a reunião que nós estamos promovendo aqui é justamente para esse debate, né? Questionar a greve, né? O que está sendo pedido, quais são as nossas demandas, por que as pautas específicas têm relação com o modelo que nós imaginamos que seja, que necessite desse espaço público. Será que a gente tem clareza quanto a isso? Será que a gente conhece esse espaço público, a gente conhece essas demandas? Esse é o convite que a gente faz, né? Esse é o convite ao debate que a gente está propondo. A minha contribuição, então, é esse livro. Provavelmente está na biblioteca, né? Assim que sairmos de greve, estará disponível aos alunos para empréstimo. E acho que é isso, né? A gente pode abrir, então, o terceiro microfone ali para os que quiserem participar do debate. Eu vou pedir para descer. Se aproximar mais do microfone para que a gente registre. Não necessariamente ela ou o senhor? Acho que é por ordem de chegar. Será que eu posso fazer primeiro? Porque eu preciso sair correndo. Desculpa, é bastante terceiro, né? Obrigada. Seu nome? Meu nome é Bianca. de regência. Eu não sei regência, da USP, não? Nossa, daqui não. Daqui Bianca. Desculpa, eu vou ser grosseira, talvez até tenha que sair no meio da resposta, estou com um pouco de pressa. Mas. Você vê no YouTube depois a resposta. Justamente você, Luciano, colocou essa questão da vanguarda como sendo uma manifestação política bastante clara na arte. E aí o professor
comentou que a arte em si tinha um processo de reciclagem da forma, como sendo essa questão política interna. E aí, associando isso à política e ao nosso contexto de greve, eu queria saber como é que a gente consegue reciclar esse formato de greve que já tem aí 2 séculos, mais de 2 séculos, e que vive sendo refeito da mesma forma. Como é que nós, artistas e intelectuais, temos que repensar esse processo? O questionamento é drástico, eu acho. É um debate que eu tenho muito com o Delones. Inclusive, levantou isso, a gente discutiu isso em uma das assembleias dos professores. Né? Esse modelo que a gente tem de realização de greve é um modelo fabril. Você tem uma fábrica que produz um determinado produto, que tem uma demanda, que dá um determinado lucro para o patrão, e se o funcionário para, o patrão para de ganhar dinheiro. Então é uma forma muito simples. Né? Você interrompe o processo de produção. Por diversas razões, a relação de trabalho do artista com o seu patronato é diferente. Talvez porque a tradução de poieses, né, ela não seja muito exata no caso da arte. Né? A arte não é um processo de produção exatamente. Um objeto artístico não é um objeto produzido no mesmo sentido que um pneu de avião ou de uma roupa. Ele é um processo que exige uma interação social. A arte não é um produto, a arte é um processo. A arte é um contexto de interação social. Eu só entendo valesca popozuda se eu estou naquele contexto, se eu me proponho a abrir a minha cabeça para aquele contexto determinado. Desculpe se eu ofendo alguém, mas exatamente a mesma coisa acontece no caso de Stockhausen, de Beethoven, de Toquinho, de isso, sabe? A arte é um contexto, não pode ser pensada fora desse contexto. Então, como é que eu posso parar o processo de produção de um contexto? É uma coisa absolutamente... É a bola no quadrado, né? A greve de uma instituição artística, ela precisa mexer no contexto. Não é exatamente esse o modelo que nós temos adotado até aqui. A Universidade de Artes é um caso mais louco ainda, eu acho que é um processo ainda mais pirado, né? Porque nós estamos formando artistas, se a gente deixar de formar artistas, qual vai ser o impacto para a sociedade? Não sei se a sociedade está tão preocupada com o que nós fazemos aqui, porque parte do nosso trabalho é fazer a sociedade se importar. Entende? Nós não temos de antemão essa preocupação. O artista interage na sociedade de forma a criar problemas, a criar questionamentos. Então, realmente é uma questão um pouco difícil de dizer. A minha experiência pessoal, eu queria que o senhor falasse um pouco disso da Gilberto também, mas a minha experiência pessoal tem sido a seguinte: a forma correta de envolvimento de um artista, professor na greve é fazer barulho. Fazer barulho, é ir nas manifestações, é estar de corpo presente nos atos, é criar constrangimentos e criar pressões, não com sua arte, não com o seu trabalho. Não é nessa instância que nós vamos operar. Eu não entendo muito, eu sou muito gadameriano, né? Acho que o filósofo que eu estudei na tese de doutorado, Hans-Georg Gadamer, ele fala uma coisa muito provocativa, ele diz assim: toda arte engajada, quando passa a questão política, ela também passa. A arte precisa ter um estatuto próprio. Ela precisa ter um espaço próprio de construção. Se você faz uma canção de protesto, por exemplo, eu estou bastante decepcionado. Não usaram Caminhando e Cantando, Geraldo André, nenhuma vez usaram isso pela greve. Eu gosto dessa canção, eu acho legal, eu acho ela bacana. Mas é para mim, porque eu tenho uma relação particular com ela. Aquele contexto já foi, hoje as canções de protesto são outras. Né? Então, assim, será que é a função do artista? Pode ser, vamos fazer música de protesto, vamos. Né? Inclusive, pode ser que não, Jorge Antunes fez a Sinfonia das Buzinas, que foi utilizada em protesto contra o futuro, pode ser. A forma como o artista interage na greve pode ser essa também. Mas eu acredito que seja lutar corpo a corpo, contra determinações verticais, mas não exatamente usando a arte. A gente tem que lutar pelo direito de espaço ideológico, de espaço social, para desenvolver essa determinada forma de arte. Respondeu. Sobre a sua observação a respeito dos editais, dos patrocínios, das leis de incentivo à cultura, né, que se transformaram em estratégias de marketing. Né? Então,
Hoje em dia, as verbas, quando você se aproxima de alguma instituição, de alguma empresa ou de algum edital público para conseguir fazer um trabalho, frequentemente as empresas que patrocinam esse tipo de atividade criam seus próprios projetos. Então a empresa cria um projeto, inscreve esse projeto na lei, em qualquer uma das leis que incentiva a cultura, e no caso de aprovação, realiza um